Bem-vindo ao Mais Quiz. Hoje vamos testar seus conhecimentos com uma brincadeira de perguntas e respostas. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho. Número 1. Qual é a maior ilha do mundo? A. Madagascar. B. Groenlândia. C. Austrália. Resposta correta B. Groenlândia. A Groenlândia tem uma área de 2.175.600 de quilômetros quadrados e pertence ao Reino da Dinamarca. Está localizada no Oceano Glacial Ártico, entre a América do Norte e a Europa, e tem cerca de 56 mil habitantes. A maior parte da ilha é coberta por uma camada de gelo que pode chegar a 3 km de espessura. A Groenlândia tem o maior parque nacional do mundo, com uma área de 972 mil quilômetros quadrados, aproximadamente a área do Egito. O parque abriga uma grande variedade de espécies de animais, como ursos polares, baleias jubarte, morsas, raros lobos árticos e cerca de 100 espécies de pássaros. O parque é tão grande que não tem nenhuma estrada ou cidade dentro dele, apenas algumas estações de pesquisa e patrulhas militares. Número 2. Em que país está localizada a Torre Eiffel? A. França. B. Itália. C. Alemanha. Resposta correta. A. França. A Torre Eiffel foi inicialmente construída como uma estrutura temporária para a Exposição Universal de 1889, que celebrou o centenário da Revolução Francesa. Na época, muitas pessoas não gostaram da torre e a consideraram uma estrutura feia e sem valor. No entanto, devido à sua utilidade como torre de transmissão de rádio, a Torre Eiffel foi preservada e se tornou um ícone de Paris e da França. Além disso, a torre é feita de ferro e tem uma altura de 324 metros, tornando-se a estrutura mais alta do mundo na época de sua conclusão. Número 3. Qual é a capital do Canadá? A. Toronto. B. Vancouver. C. Ottawa. Resposta correta. C. Ottawa. Ottawa foi fundada em 1826 como Baitou, um assentamento de madeireiros e comerciantes na confluência dos rios Ottawa, Gatineau e Rideau. Em 1855, a cidade foi incorporada como Ottawa, em homenagem ao rio que a atravessa. Em 1857, a Rainha Vitória escolheu Ottawa como a capital da província do Canadá, uma decisão que foi confirmada após a Confederação do Canadá em 1867. Ottawa é a quarta maior cidade do país, com uma população de 994.837 habitantes em 2017. É uma cidade multicultural, que tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês. A cidade também tem uma rica herança cultural e histórica, com diversos museus, monumentos, parques e festivais. Alguns dos principais pontos turísticos de Ottawa são a Torre da Paz, o Canal Rideau, o Museu Canadense da História, o Museu Canadense da Natureza e o Museu Nacional de Belas Artes. Número 4. Em que país nasceu o famoso físico Albert Einstein? A. Estados Unidos. B. Alemanha. C. Áustria. Resposta correta. B. Alemanha. Albert Einstein foi um físico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Ele nasceu na cidade de Ulm, no Reino de Württemberg, que fazia parte do Império Alemão, em 14 de março de 1879. Era filho de judeus alemães e tinha uma irmã mais nova chamada Maja. Einstein mudou-se para a Suíça ainda jovem e iniciou seus estudos na Escola Politécnica de Zurique. Em 1901 obteve a cidadania suíça e em 1903 se casou com Mileva Maric. Publicou uma série de artigos revolucionários em 1905, que lhe renderam o Prêmio Nobel de Física em 1921. Também se tornou um cidadão norte-americano em 1940, após fugir do regime nazista na Alemanha. Einstein morreu em Princeton, nos Estados Unidos, em 18 de abril de 1955, aos 76 anos, devido a uma hemorragia interna causada por um aneurisma na aorta abdominal. É considerado um dos maiores gênios da história da humanidade e um ícone da cultura popular. Número 5. Qual é o maior deserto quente do mundo? A. Deserto do Atacama. B. Deserto do Saara. C. Deserto de Gobi. Resposta correta. B. Deserto do Saara. O deserto do Saara, apesar de ser predominantemente árido, ele não é inteiramente desprovido de vida. Algumas áreas do Saara abrigam oásis, onde a água subterrânea brota à superfície, permitindo o crescimento de vegetação exuberante e sustentando comunidades humanas e animais. Além disso, o Saara tem uma história rica, com evidências arqueológicas que sugerem que já foi uma região mais úmida e habitável no passado distante, com pinturas rupestres e sítios arqueológicos antigos que contam a história das civilizações que viveram ali.
Está localizado no norte da África, com uma área de 9.200.000 de quilômetros quadrados, o que equivale à área dos Estados Unidos. O deserto do Saara é famoso por suas dunas de areia, que podem chegar a 180 metros de altura, e por abrigar as pirâmides do Egito. Número 6. Quem escreveu a obra O Dom Quixote? A. Miguel de Cervantes. B. Gabriel Garcia Marques. C. Machado de Assis. Resposta correta. A. Miguel de Cervantes. Dom Quixote foi escrita pelo famoso escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, considerado o pai do romance moderno, pois inovou a forma de narrar histórias, misturando realidade e ficção, humor e crítica, poesia e prosa. Dom Quixote conta as façanhas de um fidalgo que enlouquece de tanto ler romances de cavalaria e decide se tornar um cavaleiro andante, acompanhado pelo seu fiel escudeiro Sancho Panza. A obra é uma sátira aos ideais heróicos e aos costumes da época, mas também uma reflexão sobre a natureza humana, a loucura e a razão, o sonho e a realidade. Foi publicada em duas partes, a primeira em 1605 e a segunda em 1615. Ela é composta por 126 capítulos, e é um marco na literatura espanhola e mundial. Número 7. Quem foi o primeiro ser humano a viajar para o espaço? A. Yuri Gagarin. B. Neil Armstrong. C. Alan Shepard. Resposta correta. A. Yuri Gagarin. O primeiro ser humano a viajar para o espaço foi Yuri Gagarin, um cosmonauta soviético. Ele realizou esse feito histórico em 12 de abril de 1961, a bordo da cápsula Vostok 1. Gagarin completou uma órbita ao redor da Terra, uma viagem que durou 108 minutos, tornando-se um ícone da exploração espacial e um herói nacional na União Soviética. Seu voo marcou o início da era espacial humana e é celebrado anualmente como o Dia da Cosmonáutica na Rússia e em outros lugares. Número 8. Qual é o maior animal terrestre do mundo? A. Girafa. B. Rinoceronte. C. Elefante africano. Resposta correta. C. Elefante africano. O elefante africano pode atingir alturas de até 4 metros e pesar mais de 6 toneladas. É um mamífero herbívoro que vive em diferentes habitats na África, como savanas, florestas e desertos. Ele se alimenta de folhas, frutos, raízes e cascas de árvores, consumindo cerca de 200 kg de comida por dia. O elefante africano tem várias características distintas, como as grandes orelhas, que ajudam a regular a temperatura corporal, a tromba, que serve para respirar, cheirar, beber, agarrar e comunicar, e as presas, que são dentes incisivos modificados que podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar até 50 kg. É um animal social, que vive em grupos familiares liderados por uma fêmea adulta chamada matriarca. Eles se comunicam por meio de sons graves e vibrações no solo. É considerado uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), pois enfrenta várias ameaças, como a perda de habitat, o conflito com humanos e a caça ilegal para o comércio de marfim. Estima-se que existam cerca de 415 mil elefantes africanos na natureza. Número 9. Quem pintou a obra A Noite Estrelada? A. Claude Monet. B. Salvador Dalí. C. Vincent van Gogh. Resposta correta. C. Vincent van Gogh. A obra A Noite Estrelada foi pintada pelo artista holandês Vincent van Gogh em 1889. É uma pintura de óleo sobre tela, que mede 73 x 92 cm e se encontra atualmente no Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA, nos Estados Unidos. A pintura retrata a paisagem da janela do quarto do artista enquanto esteve no hospício de Saint-Rémy-de-Provence, na França. A tela apresenta uma paisagem noturna com destaque para o céu e as estrelas, que são representadas por espirais de luz. Há também ciprestes que sobem ao firmamento como labaredas de fogo, montanhas e um povoado. A obra é considerada uma das mais significativas e emblemáticas do artista. Número 10. Qual é o país com a maior população do mundo? A. Índia. B. Estados Unidos. C. China. Resposta correta. C. China. A China possui cerca de 1,4 bilhões de habitantes. Na China encontra-se a maior construção do mundo, a Muralha da China. Ela possui 21.196 km de extensão. A muralha foi construída ao longo de vários séculos, com o objetivo de proteger o território chinês de invasões estrangeiras. A culinária chinesa é muito diversificada e exótica. Espetinhos de escorpião, grilo e cigarra são encontrados facilmente nas ruas. Outros pratos apreciados são barbatana de tubarão, sopa de ninho de andorinha e testículos de várias espécies de animais. Chegamos ao fim de mais um quiz. Deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Não se esqueça de deixar seu like. E até a próxima!